Oi, queridos! Vamos para mais um Tour 360 hoje, por esse apartamento aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, 189 metros quadrados. Então eu vou começar mostrando para vocês a planta. Esse apartamento ficou belíssimo, lindo, uma atmosfera acolhedora, aconchegante, e eu vou mostrar para vocês tudo nos detalhes. Vou começar falando da planta de layout e na sequência eu mostro para vocês tudo nos detalhes. Vem comigo! Então vamos começar falando, né, essa planta, 189 metros. Então aqui é a planta do decorado que nós fizemos. Então nós vamos entrar por aqui, hall social. Fizemos aqui uma simulação do hall. A gente entra já com o lavabo aqui à direita. Fizemos uma ampliação porque eram 4 dormitórios. Nós fizemos a ampliação do quarto dormitório, transformando ele num home theater, né? E ficamos com 3 suítes. Então aqui a gente optou por fazer um grande sofá-ilha, onde eu crio praticamente 3 ambientes: o ambiente de home, o ambiente de estar e o ambiente de lareira nesse cantinho, que a gente fez uma lareira muito linda aqui. E colocamos a mesa de jantar aqui no terraço, com um grande aparador linear. Ficou bem bacana. Então aqui tem o apoio de churrasqueira. Aqui nós temos a cozinha, que ficou também bem generosa. Vocês vão ver a quantidade de armários que tem nessa cozinha. Na sequência temos uma despensa, área de serviço também com um bom espaço, um banheiro de serviço. E entrando para cá a gente tem os quartos com uma rouparia. A primeira suíte da menina com banheiro, a segunda suíte do menino, fofíssima também com banheiro, e a suíte master, que nós fizemos aqui. Nós fizemos um spa no terraço, incorporamos o terraço no quarto. Então aqui a gente tem um closet, a cama ficou nessa posição para eu colocar a TV aqui, porque eu tenho uma circulação aqui para o banho master, mas ficou um apartamento assim muito aconchegante, uma planta muito eficiente, e eu vou mostrar agora para vocês tudo nos detalhes. Então começando como se a gente estivesse saindo do elevador, eu já chego aqui no hall social, que eu vou mostrar para vocês o que nós sugerimos aqui no hall. Então a gente tem aqui um pequeno aparador, bem na porta. Então a saída do elevador é aqui. Então nós revestimos ele todo na madeira, fizemos um cubo de madeira, piso e paredes, teto e paredes. E aqui a gente fez uma solução de um mini aparador para colocar um vaso, uma decoração. Aqui também embaixo tem esses outros vasos também decorativos. A gente fez uma estrutura metálica, né, um metalon, num tom chocolate. Aqui vocês vão ver que eu trabalhei muito esse tom chocolate com o tom cru e a madeira clara, que fica bem chique. Eu gostei bastante, é simples, né? Não tem nada de muito elaborado, mas fica sofisticado, elegante. No piso a gente usou Pietra Lombarda, Off-White, que lembra um granilite. Eu adoro esse revestimento, vocês já viram bastante por aqui. Ele é absolutamente neutro e atemporal. E ele casa super bem com uma madeira clara e esses tons mais escuros do chocolate da serralheria. Então, começando aqui o tour pelo living, essa é a nossa chegada. Eu vou dar primeiro um overview aqui para vocês entenderem o que eu expliquei agora há pouco no layout. Então, o nosso sofá-ilha, a mesa de jantar ao fundo, o nosso outro estar, o nosso cantinho da lareira, com essas poltronas, a composição dos tapetes. Nós fizemos aqui uma sobreposição de tapetes, porque a gente tem um layout um pouco mais irregular, não retangular, né? Que é o comum. Então, essa sobreposição de tapetes foi bem eficiente também. Aqui, então, o mesmo piso do hall, eu sigo com ele aqui em todo o living. Nós trabalhamos os tons, então, de cru, nos estofados, o chocolate. Isso aqui é uma mesa em chapa metálica que nós fizemos. Nós queríamos um monolito em chapa metálica no café. A gente trabalhou aqui um porcelanato, esse aqui é o Pups Brown, junto com um aparador que tá no quartzito Taj Mahal. Fica bem bonita essa composição, vou mostrar de perto para vocês. Então aqui a gente tem o Taj Mahal, que é bem bonito. E aqui a gente tem esse porcelanato, que ele é marmorizado no tom marrom. Fica bem bacana. Aqui a gente iluminou essa base, né? Fizemos ela suspensa.
E aqui eu vou mostrar de perto para vocês entenderem esse porcelanato aqui, como que é os rajados dele. A gente fez essa paginação com esses filetes metálicos. Então dá um efeito super bonito, né? Olhando de longe. O teto, a gente trabalhou também com a madeira. Esse aqui é o carvalho natural. Revestimos também as paredes, né? Algumas paredes no carvalho natural. O nosso sofá, a gente colocou aqui esse grande puff bem na entrada, porque aqui tá o hall de entrada. Então aqui eu não tenho nada de costas bloqueando a visão. Então a sensação de quem entra no apartamento é exatamente essa. Eu consigo enxergar absolutamente toda a minha ambientação. E também esse puffão, ele dá conversação com a minha área de lareira. Então a pessoa de lareira, de adega, né? Aqui a gente tem uma grande adega retroiluminada. Então a pessoa abre um vinho aqui, enquanto ela tá degustando esse vinho, conversando, né, nessas poltronas. Eu também tenho conversação com esse puff virado para cá. Então aqui eu tenho 3 ambientes, né? Então home, estar e a área da adega para cá. Então, vindo para cá, a gente tem essa parte do estar que eu comentei com vocês. Então, eu tenho um grande sofá aqui com muitos lugares para sentar. Tenho aqui uma poltrona de apoio num couro caramelo, 2 puffs que estão num tom azul petróleo bem escuro. Fizemos aqui essa composição de mesas de centro, que eu gosto muito de trabalhar composições assim quando eu tenho um layout bem diversificado, né? Então aqui eu posso escorregar essa mesinha para a lateral dessa poltrona para me dar apoio para cá, posso escorregar essa outra mesinha menor para cá para me dar um apoio para o puff. E essas 2 maiores dão apoio para o sofá e para esses puffs aqui. E fica bem bacana. Aqui ao fundo a gente fez esse grande aparador linear, que ficou bem bacana, ficou bem conceitual. Vou mostrar de frente. Aqui a gente fez esse pilar espelhado, a gente tem aqui uma arandela bem no meio, mas esse pilar espelhado, ele tem uma razão de ser, eu vou mostrar para vocês o porquê, que a gente queria que ele sumisse. E como a gente queria essa sensação de continuidade, olha, tá vendo? Como eu espelho, eu tenho a sensação de que o meu aparador continua. Na verdade, ele continua, mas eu tinha um pilar no meio do meu caminho aqui, né? Então a gente usou essa solução do espelho que nos favorece bastante, tá? Aqui a gente fez um tampo com acrílico iluminado. Então a gente faz um bercinho, tá vendo essa sombra? É um bercinho da estrutura metálica que nós fizemos aqui nesse tom chocolate. E aí eu apoio o acrílico para iluminar, então fica super bonito o efeito dele à noite. É que tá bem iluminado o dia hoje, tá com sol, então não se percebe tanto o efeito, mas à noite fica bem bonito. E aqui, como era um balanço muito extenso, a gente fez só um pé bem delicado aqui nessas pontas, né, tanto desse lado como desse outro lado. Aqui também eu tenho um outro apoio, fica bem discreto, e a gente encheu de vasos com plantas nessa parte de baixo para ficar bem bonito. A nossa mesa de jantar, então, ela cabe aqui 10 pessoas. A gente fez essa mesa, a gente desenha no escritório e manda fazer sob medida, porque a gente tem que fazer algo que vista o espaço do jeito que a gente precisa. A gente trouxe aqui essas poltroninhas como cadeiras de jantar, então é algo mais robusto, maior, mais confortável. Então a mesa precisava ser bem generosa. Então fizemos aí ela com esses apoios cilíndricos, tá num tom metalizado meio chocolate, um champanhe um pouco mais escuro. As cadeirinhas, né, as poltroninhas, né, são com os pés em madeira, nesse tecido que parece um buclezinho bem delicado, meio aveludado, bem gostoso o toque. O tampo ficou nesse carvalho também, natural, que é bem clarinho, que eu gosto. E em cima a gente fez essa chuva de pendentes, esse pendente é bem bonito. Eu gosto de fazer essa chuva porque eu consigo iluminar toda a mesa sem excesso, porque essa iluminação é bem sutil, tá, gente? Bem sutil mesmo. Mas ela tem um cristal clear na ponta, tá vendo? Aqui de dia não dá pra ver muito bem, mas ela tem um cristal clear na ponta e a haste dela é no champanhe. Mas ela me traz um
um detalhe super delicado e bonito sobre toda a mesa. Então essa é uma solução de iluminação que eu gosto bastante de trabalhar. E do lado de cá a gente tem a churrasqueira, que a gente também usou aqui o Taj Mahal, que eu usei no home, fazendo a gola em pedra. Vocês sabem que eu amo gola em pedra, porque ela me dá um acabamento lateral com marcenaria, ela me protege, por exemplo, que aqui eu tenho cortina, então ela me protege também por conta da churrasqueira. Então eu tenho o fundo também na área molhada com pedra, que também me protege, né? Então essas golas em pedra são uma solução espetacular para áreas de churrasqueira, cozinha, eu gosto demais. A gente usou aqui um BP, que é o Areia da Guararapes, ripado. Essa parte de cima a gente tem um ar-condicionado, então a gente aletou aqui, deixou ventilando, então aqui tá bem fresquinho, então isso é uma solução bacana também. Claro que aqui não tá meio subutilizado esse armário, né, só tem o ar-condicionado lá dentro, mas a gente poderia ter paginado ele internamente de uma outra forma. Como é um decorado, não tem grandes problemas, né. Aqui a gente usou um backlight também para dar um fundo bonito, né, uma decorada nessa área da churrasqueira que fica bem bacana. E aqui a gente colocou um frigo de apoio, né? Porque a cozinha tá aqui. Eu já vou mostrar para vocês também. Então essa ambientação, ela ficou bem acolhedora. Ficou bem espaçosa, né? Olha essa circulação, né? Eu tenho muito espaço. Aqui eu vou mostrar para vocês do lado de cá como ficou bom, mesmo com essas poltronas mais robustas, eu tenho uma circulação muito generosa, né, em torno de toda a mesa e ficou bem bacana. Então, trabalhando os tons, mesmo dos tapetes. Os tapetes eu deixei eles iguais, embora eu tenha feito a sobreposição, mas eu achei que ficou muito bom o resultado. Fica bem neutro. E trabalhei esse tom, né, do azul petróleo, tanto nesses puffs. Aqui ele tá um azul um pouco mais bique, tá? Mas, na verdade, ele é um azul bem sequinho, tá? Ele é um azul assim, ó. É que aqui entra a luz e ele fica um pouco mais quente a cor. Mas ele é uma cor um pouco mais acinzentada ao vivo. Aqui, nesse cantinho da lareira, eu quero até falar uma coisa bacana pra vocês. A gente colocou só umas mesinhas de apoio, né? Com as duas poltroninhas, tem uma luminária, um quadro, painel ripado que entrou no areia. Ele parece cinza, mas ele é areia. Aqui eu até fiz recentemente um vídeo que eu acho que vale comentar com vocês. Me perguntaram, Cláudia, você nunca teve nenhum desafio? Assim, lembra um desafio recente, né? Que você tenha tido no seu projeto, algo que você teve que mudar o seu projeto por conta de alguma interferência técnica. Aqui a gente teve uma delas, que foi justamente o ar-condicionado aqui. Originalmente, o meu projeto tinha esse backlight piso-teto. E aí, quando nós recebemos o mini executivo, vimos que a gente tinha que considerar esse ponto de ar-condicionado aqui. Eu gosto de ar-condicionado no teto, que é aquele ou dutado ou aquele cassete de uma via, mas aqui a gente não tem entreforro suficiente para ter essa solução. Então, a gente adotou o split, que é feio. Eu não gosto. Então, a gente ripou, então eu desci a altura da adega, fiz essa parte ripada, que aqui pode ser armário, e essa parte aqui ficou vazada, não sei se vocês conseguem ver, ficou bem discreto, mas eu tenho aqui o ar-condicionado escondidinho, então eu não deixo que uma interferência técnica comprometa esteticamente o meu projeto. Então esse é o nosso living, incorporado ao terraço, com apoio churrasqueira, adega, que ficou bem aconchegante. Antes de mostrar a cozinha, eu vou começar falando sobre esse lavabo. Aqui a gente fez uma composição de revestimentos em que nós fizemos uma brincadeira casada com o living. Então, na parte superior da parede, a gente usou o mesmo revestimento que a gente usou no living, tá? Que é o Pietra Lombarda Off-White. E ele seguiu, então, na meia parede superior. E na parte inferior, a gente usou um limestone. Esse limestone aqui chama Mocha. Ele é bem, ele é levigado, né? Então ele é acetinado, não tem polimento. E fizemos a meia parede nesse limestone, piso e as bancadas, né? Uma observação importante, gente, o limestone é um calcário, então ele é bem poroso. Então, para você conseguir usar ele em piso,
parede, até mesmo em cubas, de lavabo não tem tanto problema também, ele precisa ser muito bem impermeabilizado e passar hidrofugante, impermeabilizar, para ele ficar absolutamente protegido, porque realmente é uma pedra muito sensível, então ela mancha com muita facilidade, tá? Mas eu queria trazer esse tom, que é um tom muito parecido com o Travertino Navona, com o Travertino Romano Bruto. Esse tom eu acho muito chique, e com os tons chocolate que eu tô usando no projeto de uma maneira geral, fica super bonito, né? Então aqui nós fizemos isso, a gente fez uma cuba esculpida, então nesse limestone, né? Então os toalheiros, as molduras do espelho, a gente fez na serralheria chocolate iluminada, né, aqui no espelho, e a gente fatiou para fazer uma brincadeira aqui, um detalhe diferente. Então nós fizemos a bancada aqui e os apoios laterais a gente fatiou em 2 monolitos, que também os espelhos eles acompanham esses volumes. E na parte de baixo, vou mostrar para vocês, ele também acompanha, tá? Então fica um detalhe bem charmoso pro lavabo. Fica diferente. Aqui a gente usou a louça marrom, café, com os detalhes nesse tom cobre, né? Então as ferragens no tom cobre, que acompanham a torneira. E a torneira é aquela de bica, com acionamento na bica, que eu gosto da Deca, porque me libera a bancada, então eu não preciso de comando para abrir a torneira. Eu gosto desse acionador direto na bica. Então ficou um lavabo charmoso, diferente também, né? Essa bancada ficou um pouquinho diferente aí do usual. Eu gostei bastante também do efeito final. Vou mostrar para vocês agora a cozinha, começando com o piso, que a gente seguiu mesmo. Aqui a gente tem uma baguete de piso exatamente onde teria a porta da cozinha. Eu não gosto, eu pessoalmente prefiro sempre entrar com o piso contínuo de porcelanato, né, nivelado, mas como aqui a gente tem um rebaixo de área molhada, então eu teria esse degrau de qualquer maneira. Então, nesses casos, a gente entra com uma baguete. Aqui a gente entrou com uma baguete de... é um quartzo, né, que tem o tom do batente que a gente tá usando, que também entra super bem com o piso, mas na prática eu teria uma porta aqui, então teoricamente eu não vejo essa baguete, que é isso que me incomoda, ficar vendo a baguete. Como aqui no decorado não tem porta, seguimos. Aqui a gente fez um painel de madeira iluminado no forro com um quadro, a porta também entrou no tom areia, a cozinha também seguiu nesse BP areia da Guararapes, todo ripadinho na parte de cima e na parte de baixo. A gola, que eu amo, vocês sabem, eu já falei, né? Me dá um acabamento super bacana nas 2 laterais e no fundo, com pedra, então me isola bem e é prático de limpar no dia a dia, né? Então protege gordura, água e tudo mais. E, por exemplo, aqui, tá vendo que bacana? Então eu tenho um acabamento aqui na lateral da geladeira, que eu não fico vendo a lateral da geladeira. Então, ao mesmo tempo que decora a sua cozinha, é prático e funcional. Então, os armários superiores, eles entraram no areia. Os inferiores também. Aqui a gente fez uma iluminação com chapa, uma prateleira de apoio para você ter temperos à mão, coisa fácil de você manusear no dia a dia, né? Iluminando sempre, porque essa iluminação é o que eu sempre falo, né? Essa iluminação que vem de frente, tanto aqui como aqui, me lava a bancada de luz para não ficar projetando sombra na hora que eu tô preparando alguma coisa aqui na cozinha. Então aqui a gente usou o quartzito Taj Mahal. O Taj Mahal é uma pedra também muito interessante, porque ela é bem resistente. As marmorarias validam a gente usar o Taj Mahal em cozinha, porque ela é mais dura, então é bacana. Do lado de cá a gente tem mais armários, né? Olha a quantidade de armários que eu tenho. Então eu tenho essa cristaleira dos 2 lados, né? Com a estrutura também no chocolate. O vidro, a gente usou um vidro incolor, embora pareça o refleta ou bronze, mas não é. O que deixa esse tom é a madeira que tá dentro do armário, iluminada. A parte de cima a gente fez esses nichos apenas, mas poderia ser fechado também. A gente procura deixar aberto para mostrar realmente a área, né, de armazenamento. Aqui a gente tem uma bancada para refeições rápidas, que também entrou
no Taj Mahal, fazendo a gola. E aqui a gente deixou um apoio também para colocar, enfim, mais mantimentos, coisas que você precisa ter no dia a dia. Então, um pote com cereais, sabe? Coisas, açúcar, essa coisa que tem que ficar na mão. Eu acho que é bacana deixar. E decoração também, né? Aqui a gente colocou essas cadeirinhas, essas banquetinhas no couro caramelo. Nessa ponta também entrou uma outra cristaleira. E aqui a gente tem uma luminosidade que vem aqui dessa área de serviço que é enorme. Olha como essa cozinha é bem clara. Ela é bem iluminada e bem generosa de armários, né? Então vejam que eu tenho um armário, toda essa parte inferior, parte superior em 2 linhas, né? Essa é uma coisa importante também para falar, gente, porque eu gosto de fazer essa gola, mas ela tem que ter uma altura, né, mínima. Então ela tem que ficar mais alta. Esses armários, eles são bem altos e de acesso mais limitado. Então a gente faz uma segunda linha de armários mais baixa, dentro da gola, porém recuado, que é para a pessoa que estiver preparando alguma coisa aqui não bater a cabeça, tá? Porque a gente precisa disso mais baixo por conta da coifa, né, ou do depurador que está em cima do cooktop, porque aqui eu tenho uma distância mínima que eles pedem aí de 60, 65 centímetros máximo, né, de distância entre o depurador e o cooktop. Então eu tenho que fazer esse rebaixo. Então eu aproveito, já tiro partido disso, faço esse armário recuado e eu ganho mais área de armazenamento aqui. Então eu tenho 3 linhas de armários aqui e do lado de cá eu tenho essas 2 cristaleiras com armário superior em cima da bancada também das banquetas. Então ficou uma cozinha assim espetacular. Seguindo para cá eu tenho ainda uma área aqui de despensa, né, que é super importante nos apartamentos, então também segui com o mesmo piso, que é o Pietra Lombarda Off-White. Nas paredes eu usei uma cor da Souvenir que se chama Ouro Branco, aqui, tá? É uma cor bem clarinha, um begezinho bem clarinho, bem sutil. Fizemos as prateleiras no carvalho iluminada, ficou bem leve, mas é uma área bem importante também como apoio aqui para o apartamento. E aí na sequência da cozinha eu tenho a área de serviço, que também seguiu o mesmo piso, os mesmos acabamentos. Então eu tenho aqui na bancada o quartzito Taj Mahal, também que ele é bem resistente. Tem os armários no carvalho natural, então a parte superior também eu tenho um armário com cabideiro. Esse canto é liberado para colocar o aquecedor, né, de passagem. E do lado de cá eu tenho mais armário também. Eu fiz essas prateleiras laterais, mas poderia ser armário fechado também. Então eu aproveitaria todo esse vão com armário. Aqui a gente deixou essas prateleiras para dar uma sugestão de fazer um cantinho pet. Então eu poderia ter feito uma prancha aqui, uma caminha, né, pro doguinho, pro gatinho, ter um cantinho pet aqui para eles. Porque é uma área de serviço super generosa, né, gente? Olha o tamanho. Então fica bem bacana. E aqui a gente tem só um banheirinho de serviço, que a gente fez aqui um espelhinho oval, para dar um charminho só. Esse aqui são as peças e louças e metais que a incorporadora entrega, né? O piso entrou mesmo, que nós usamos na cozinha e na área de serviço, e revestiu o box também. Então é uma área de serviço bem generosa que integra com a cozinha. Agora eu vou mostrar para vocês a parte interna, tá? A circulação íntima desse apartamento. Então, sigo com o mesmo piso, que é o Pietra Lombarda Off-White, da Portobello. Nas paredes a gente fez aqui uma textura de cimento queimado, num cinza bem clarinho. Cinza médio para claro. Do lado de cá a gente tem uma rouparia bem bacana. Aqui a gente fez numa laca, tá? Então aqui é uma laca cinza bem clarinho e a gente fez a parte interna também com prateleiras, que dá um apoio super importante, né, pro apartamento. Poderia ser tudo prateleiras, né, mas fizemos uma parte com cabideiro. Então a gente consegue assim ter uma área de rouparia super generosa também para essa circulação. Começando pela primeira suíte, que é a suíte da menina, aqui a gente tem no piso um porcelanato que é o Araucária Clara, que é da Portobello.
bem bonito. Percebe que a gente tem uma junta seca e eu praticamente não tenho rejunte, tá? Então fica super bacana porque traz aí um aspecto de madeira natural muito maior. Então aqui a gente tem uma cama encostada na parede, encostada também aqui na janela, então a gente fez uma cabeceira estofadinha nesse tecido que é um rosé meio queimado, dá toda a volta na cama com essa iluminação indireta e vira também na parte da escrivaninha, que nós fizemos aqui uma composição de cores. Então a gente usou o rosa queimado, o verde, azul, então o verde nesse tom meio petróleo, um verde um pouquinho mais aberto, que é igual da almofada, então essa peseira igual dessa almofada, nos tons mais terrosos, né? Então, com o cru da colcha. Então, aqui a gente consegue fazer uma composição de várias cores, mas mesmo assim ainda fica harmônico, né? Aqui a gente usou um tapete meia-lua, né? Nesse chevron. É um tapete bem bonitinho também. Parece um bouclé, né? Com alto relevo. Aqui na cabeceira da cama também a gente tem uma mesinha de apoio no verde e no azul, nos mesmos tons que a gente está usando no enxoval. Aqui o enxoval que eu sempre falo para vocês, a colcha vestida que a gente faz. Então a gente sempre traz um detalhe, um rolete, um vivo, alguma coisa. Aqui a fenda, para não ficar aquele bololô nos cantos, que vocês sabem que eu detesto, né? Essa colcha aqui, por ela ser encostada nessa parte toda, a gente faz essa parte mais curta para facilitar o encaixe da colcha aqui, tá? E na cabeceira a mesma coisa. E aqui ela tem a saia com esse detalhe da fenda. Na parede a gente usou um papel de parede que remete a um linho. É bem bonito esse papel de parede. Bem neutro também. Aqui a gente pôs umas arandelinhas para trazer uma luz indireta na cabeceira. Aqui a TV dela também fixada direto na parede. E do lado de cá a gente fez o armário espelhado, porque é um quarto pequeno, né? Então, eu acho que é importante aqui esse espelho, porque eu acho que todo quarto tem que ter algum espelho, né? Que na hora de você se vestir, você consegue se ver de piso, de corpo inteiro, né? Piso teto. Então, a gente espelhou a porta do armário. E nesse canto a gente colocou esses nichos iluminados. Uma coisa que vale falar, gente, é essa madeira é o carvalho natural e veja como ele entra na mesma temperatura de cor do piso, né? Não precisa ser idêntico, mas tem que ter a mesma temperatura. Então esse aqui tem mechas mais castanhas, né? E mechas mais louras, mas mesmo assim ele compõe bem com a marcenaria. Esse quarto ficou bem charmoso também. Mostrando para vocês o banheiro. O banheiro dela também usamos aqui o Pietra Lombarda, né? Off-white no piso, nas paredes, espelho colado simplesmente na parede, tá? Aqui a gente usou o gabinete numa laca, é uma laca rosa bem clarinha. Eu gosto da laca porque ela me dá um toque aveludado muito bonito. Aqui a gente usou o puxador, embora eu não goste de puxador, mas a gente trouxe um puxadorzinho nesse inox fosco para trazer um pouquinho mais de romântico, assim, deixar mais romântico um pouquinho, sabe? O banheiro da menina. Então, a mesma laca que entrou no gabinete entrou aqui, tá vendo? Olha como que fica acetinado o brilho dela, então fica com um toque bem gostoso, tá? Eu adoro. Então, aqui essa prateleira é importante, né, para apoio, então apoia perfumes, cremes, né, nessa parte superior que me libera a bancada, embora essa bancada seja maravilhosa, né, enorme. Aqui a gente também tem um outro elemento decorativo aqui, que são essas prateleirinhas na serralheria. Aqui a gente usou um tom de cinza, é um tom da Hall, metálico, né, metalizado, um cinza claro. Bancada que estendeu como apoio também, só para dar um acabamento, né, em cima da bacia. Do lado de cá a gente fez também, mandou fazer na serralheria o porta-toalhas, e também ele entrou nesse tom de cinza, que é um cinza bem clarinho para compor com o revestimento da parede. E que também segue a mesma história para o porta-shampoo, né? Então o porta-shampoo entra nessa chapinha também metalizada e fica bem bacana. Aqui no box a gente fez
As paredes revestidas nesse tom, que como a gente tá brincando com o quarto nos tons do rosé, mais queimado, a gente fez esse porcelanato é da Portinari, é um 20 por 20 canelado, eu não lembro o nome, tá, gente? Depois eu coloco aqui pra vocês, mas é bem bonito, ele dá esse efeito rosé chique, né? E veja que, assim, essa prateleirinha na serralheria, ela fica um nada, né? Olha a leveza que dá, tá vendo? É um papel. Eu gosto muito disso, porque fica bem discreto, fica limpo, né? Não polui, não é feio. Então, quando eu quero algo mais simples, eu faço simplesmente uma chapinha, como essa, tá? Ali naquela parede a gente colocou uma arandela para trazer uma luz também em cima da bancada. Esse banheiro ficou bem bonito, bem charmoso também. E aquela coisa, né? Poucos revestimentos, poucas cores, mas ele ficou bem decorado. Agora eu vou mostrar para vocês a suíte 2 desse apartamento, que é a suíte do menino. Gente, esse quarto a gente usou um tema de Star Wars. Ficou muito bacana. A começar por esse detalhe aqui, que a gente usou essa brincadeira das luminárias dessas arandelas, como se fosse aquela espada do Darth Vader, né? Que é muito bacana. Então, a gente fez já uma brincadeira aqui com essa arandela. Aqui, nessa lateral, a gente espelhou, que vai para o banheiro, já mostro para vocês. O piso a gente entrou com um porcelanato araucária clara, da Porto Belo também, com o rejunte na junta seca. Fica imperceptível, então parece realmente uma régua, né? Um assoalho mesmo de madeira. Do lado de cá a gente tem o armário dele, que ficou em vidro, com as portas na estrutura preta. A gente põe em vidro incolor para poder facilitar a visitação no decorado, para as pessoas não terem que ficar abrindo e fechando porta, né, no armário. Mas claramente, né, um armário de vidro precisa estar sempre muito bem arrumado. Mas a razão da gente fazer muito armário em vidro, em decorado, é por conta disso, tá? Só para explicar para a turma que é nova, que tem muito seguidor novo. Aqui a gente poderia ter sapateira de piso de cima e embaixo, ou mais uma porta de armário, mas a gente quis trazer aqui uns nichos abertos e fechados. Os tons do quarto dele a gente usou um grafite na parede. Esse aqui é o titânio da Souvenir. Fica bem escuro, né? Bem masculino. A gente tem um BP cinza clarinho, que é o cristal ou cobalto, não tenho bem certeza, mas é um cinza claro com o preto. Então ficou tons de cinza com preto. Do lado de cá a gente espelhou esse volume, que é importante ter, como eu sempre falo, né, um espelho piso-teto, para poder se ver de corpo inteiro. Do lado de cá, a cama, a gente fez a base estofada nesse tecido cinza, que é um veludinho cinza. A gente fez a colcha envelope, então a colcha veste, né, para ficar certinho aqui na quina da cama. Então a colcha envelope para não ter bololô. Claro que lá, né, e lá não tem aquela vira para facilitar muito a colocação da colcha, mas ela fica bem arrumadinha na cama. A gente colocou aqui uma cabeceira também estofada num veludo, um veludo cinza, e a gente mandou fazer essas letras do Star Wars, bem como esses caracteres, né, os capacetes, né, e os personagens do Star Wars, a gente fez no acrílico, e a gente aplicou em cima desse ripado, que é um ripado grafite, que ficou super bacana. E aqui a gente mandou fazer, né, a gente mandou fazer sob medida esse neon também, com o desenho do Star Wars. Ficou bem legal, né, gente? Bem moleque, né? Meu marido ia pirar, né? Porque ele faz coleção de bonecos, de personagens de história em quadrinhos, né? E ele ia mais quarto aqui. E aqui a gente fez também uma composição de almofadas, né? Então, o azul petróleo, esse que é mais xadrezinho com várias cores, cinza escuro, cinza claro. E aqui na bancada de estudos a gente fez uma extensão encaixada na lateral do armário. Aqui entrou um couro meio café com leite. Aqui é um cinza claro, aqui é o grafite. Mais uns detalhezinhos de Star Wars aqui. Gente, eu amei isso aqui. Ficou bem legal. E nesse nicho, a gente fez só uma chapa perfurada, aplicada na parede com essas prateleirinhas, mas poderia ser também nichos, né? Complementando aqui para poder ter lugar para armazenar material de escola, essas coisas.
mas esse quarto também ficou bem bacana. Ele ficou bem masculino, ficou bem bonitinho e charmoso, né? Vou mostrar para vocês agora o banheiro dele, que a gente também entrou com tons de cinza médio, cinza claro e grafite. Então, vou começar pelo piso. A gente usou aqui um piso que é um porcelanato da Portobello. Esse aqui é o Barcelona Cristal 90x90. Ele é bem bonito, tá? Eu vou dar um zoom para vocês verem. Olha que lindo. Ele parece um limestone também, sabe? É bem bonito esse piso e ele é bem neutro, tá vendo? Então esse aqui é o Barcelona Cristal 90x90. Aqui a gente usou um revestimento da Eliane que se chama Calil Zen. Calil Zen ou Calif Zen, uma coisa assim. É da Eliane, ele é 10x40 e ele tem essa trama, tá vendo? Essa textura na diagonal, na vertical, na horizontal. Então ele traz um efeito super bonito, né, quando ele é colocado, que já dá uma preenchida, né, na parede e fica bem bacana. Então a gente entrou com ele revestido também, revestindo a parte do box, piso teto. Então ele dá um efeito bem bacana, tá vendo? E aqui a gente usou os metais pretos para poder conversar com o quarto também, né? Conversar é ótimo, né, gente? Para alinhar, harmonizar, né? Então aqui a gente tem os metais pretos. Aqui a gente usou um porta-shampoo também em chapa metálica, que é um grafite, tá? E aqui a gente faz ele seguindo e virando um porta-toalha. Eu gosto muito de fazer isso, mas claro que na prática eu teria um box fechando aqui com porta. Decorado a gente deixa aberto para facilitar a visitação, para não ficar aquele entra e sai abrindo e fechando porta, porque vai destruindo tudo com o tempo, né? Então a gente deixa só um para-ducha, deixa aberto. Então na prática o meu porta-toalha pararia num certo ponto, daria o intervalo para entrar o vidro do box e na sequência entra o porta-shampoo, tá? Do lado de cá a gente também fez essa prateleira de apoio para colocar perfumes, essas coisas. A gente estendeu também a bancada aqui. Fizemos o gabinete dele com esse desenho, fazendo uma brincadeira divertida também, né? Aqui a gente entrou com um Aglostone branco prime, mas eu indico colocar um quartzo, tá? Um quartzo branco, ou um mármore branco, ou alguma pedra sintética branca. O Aglostone, ele tem um custo-benefício muito bom, mas ele com o tempo, ele dá alguns probleminhas. Mas como esse daqui é um decorado, a gente não vai usar, não vai ter uso efetivamente, então a gente acaba colocando ele aqui, tá? Mas poderia ser um quartzo branco. E o gabinete a gente fez essa brincadeira no ripadinho, no grafite, com a parede no titânio, que é uma pintura. Fizemos aqui a sarandela, nesse tom. Esse banheiro com espelho redondo, uma sanca de luz em cima. Banheiro que também ficou bem charmosinho. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a suíte master. Essa suíte ficou muito chique mesmo, começando aqui pelo closet. Esse closet a gente fez o detalhe dos armários com a moldura no metalizado marrom café. A gente usou aqui essa palhinha que é um pouquinho mais escura, não é aquela bem clarinha, é uma palha natural, né? Que dá um efeito super bonito. Dentro ele tá em madeira, com a parte também no chocolate. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, ele ficou iluminado, com as gavetas num BP chocolate. Fica chique, né? Ficou chique, a parte interna na madeira. Iluminada. Que dá um efeito, assim, super elegante, né? Eu amei. Eu achei que esse closet ficou, assim, chique. Vocês vão ver de longe depois como ele fica bonito. Aqui no piso a gente seguiu também o araucária claro, da Portobello. Então aqui o armário todinho nessa palha. Ele ficou muito bonito. Ficou muito elegante. Aqui a gente usou um tapete, tem um puff de apoio. A gente usou um tapete que é um pelo cortado de nylon,
mas fica bem bacana porque ele tem esse aveludado também, que disfarça bem a sujeira, tá? Conforme você vai passando a mão, você vai vendo que você vai penteando ele, né? Ele fica bem bonito. E aqui é a cabeceira da cama. A gente fez uma cama com base estofada, colcha envelope, então a base entrou nesse tom meio ferrugem, né? Um ocre. Ficou muito chique. Vou mostrar para vocês de perto. Então aqui a gente tem um puff de apoio que é solto da cama, no mesmo tecido. Então o mesmo tecido que eu fiz a base da cama, eu fiz esse apoio lateral e fiz também a cabeceira da cama, tá vendo? Parece um linhão. A gente iluminou toda essa parte superior da cabeceira. Fiz a colcha envelope também, que é para não ter o bololô. E aqui a gente usou esses pendentes que são em madeira. Deixa eu mostrar do lado de cá. Ó, eles são em madeira, uma madeira um pouco mais escura, que entra super no tom desse ocre da cabeceira e fica super elegante. Na cabeceira superior, na parte superior da cabeceira, eu entrei com painéis em MDF. Eu queria colocar um limestone aqui também, mas por conta da verba, a gente teve que substituir. A gente colocou esse painel que eu achei que ficou muito bom. Isso aqui é um painel da Duratex, eu não lembro o nome dele agora. Eu vou colocar aqui para vocês, mas é um BP da Duratex que parece uma pedra. Vou mostrar para vocês de perto, para vocês entenderem as nuances que ele tem. Ó, tá vendo? Ele parece um limestone mesmo. Aí a gente paginou, fizemos esses unhos de paginação para dar um acabamento melhor. Na parede a gente usou o ouro branco da Souvenir, que é o mesmo tom, exatamente o mesmo tom desse painel. E as laterais a gente colocou igual, simétrico. Então eu tenho a mesma base estofada dos dois lados e tenho esse apoio em madeira como mesa lateral, que tá no carvalho natural. Do lado de cá, a gente tem essa estante que nós fizemos também na serralheria. Então, é uma chapinha bem finiquinha, ó. Tá vendo? Tá no chocolate também. Aqui é só decorativa. A gente tem o painel da TV no carvalho. A parede tá numa pintura. Pintura simples, tá? Esse aqui é o ouro branco da Souvenir. Mas veja que iluminado já traz um efeito e fica super bonito, né? Então, para vocês verem que às vezes não precisa incrementar tanto, né, gente? O menos é mais. Mas esse quarto ficou muito chique. Eu amei o efeito desse closet na palhinha mais escura. Ficou muito bonito. E aí aqui eu vou mostrar para vocês o que eu expliquei para vocês na planta, né? Então a gente tirou partido do terraço da suíte para fazer um cantinho meio zen. Então a gente colocou esse ofurô, colocamos aqui uns apoios, né, para colocar toalha, ter um lugar para armazenar sais, coisas, né, para você colocar aqui no ofurô, um banquinho de apoio também para sentar. A gente fez aqui uma escadinha de apoio para colocar as toalhas, elas poderiam também estar do lado de cá, né? E aqui é a janela do banho master. Então, quando isso não estiver sendo usado e abrir aqui, a luminosidade que entra nesse banheiro é maravilhosa. Mas aqui, como a gente tem essa opção, né, de uso, a gente colocou essas persianas, que são persianas de madeira, que elas fechadas, né, elas me dão essa privacidade para esse espaço que virou um mini spa. Eu achei que ficou tão bonito e tão aconchegante, ficou bem bacana. E por último eu vou mostrar o banho master, né, da suíte. Então aqui a gente optou também em trabalhar com o limestone, que é aquele moca, que é o mesmo do lavabo. Então a gente usou na parede do box e na bancada, com cuba esculpida. Aqui a gente usou a cuba linear dupla, né? Fizemos esse detalhe aqui em serralheria, no tom chocolate, que é o mesmo do toalheiro de rosto, para cá. O gabinete embaixo entrou no carvalho natural e o piso entrou no Pietra Lombarda cinza, também, que ficou bem bonito. Louça branca, os metais cromados, o espelho iluminado em cima e embaixo. Aqui a gente faz essas prateleirinhas também de apoio, né, que você pode apoiar aqui cremes, perfumes, e também libera a bancada, né?
Então, aqui a gente fez isso aqui na serralheria também, no tom chocolate, que é o mesmo tom do toalheiro, que é uma pintura RAL. E para colocar apoio, né, de shampoo, toalhinha também, um vaso decorativo, que fica bem bacana. E do lado de cá, gente, a gente ainda tem esse armário, que eu achei bem bacana. Esse é um banheiro excelente, que fica um armário de rouparia, de roupa de banho mesmo. Então eu posso ter os roupões, as toalhas de banho e rosto. Aqui fica uma gaveta banco, que pode servir de apoio também para você pôr um sapato, enxugar o pé, qualquer coisa assim, né? Embaixo, lugar para colocar chinelo. E aqui a gente colocou também um detalhe em pedra que serve como porta-shampoo. Então, segue como porta-shampoo na mesma pedra da parede, né? Que pega toda a linearidade da janela. Claro que é onde eu tenho box, no alinhamento do box, eu interromperia, né? Aqui, fecharia, colocaria o box, que provavelmente vai calhar com a paginação desse caixilho. Entre o box aqui, eu divido isso aqui e ele segue, continua também iluminando para trazer esse detalhe, né? E esse efeito de luz que fica super bonito no banheiro. Mas é um banheiro também espetacular de bom, né? Eu gostei bastante também. A composição dessas cores me agrada muito, né? A madeira clara, um tom cru, que é um tom... Esse limestone, ele tem o mesmo tom do travertino romano bruto, do travertino navona, que eu gosto muito de usar. E o chocolate nos detalhes. E a parede aqui, a gente fez simplesmente uma pintura no ouro branco. E o detalhe da porta a gente fez num BP Areia, que é o da Guararapes. Esse banheiro ficou bem bonito também. E assim encerramos mais um tour 360 por esse apartamento de 189 metros quadrados, que eu espero que vocês tenham gostado.